você entende que um profissional que precisa começar a aprender hoje, agora, o agora já é tarde, mas não é o momento. Olha só, agora já estou tentar, mas eu ainda posso recuperar, porque tem um momento que o agora não vai dar mais, né? Por que você acha que ele precisa começar logo de cara a entender, a aprender dentro desse novo momento que nós estamos vivendo? Bom, professor Josué, como eu bem mencionei, as tecnologias, agora há pouco que o professor mencionou, repetiu novamente, algumas tecnologias que são fundamentais para o aprendizado, para utilizar de forma mais adequada esse Big Data, naturalmente a gente precisa aprender a lidar com um grande volume de dados e a gente precisa aprender ferramentas tecnológicas que nos ajudam a pensar esses dados. Então vamos lá, a ferramenta, por exemplo, todo mundo, até pouco tempo atrás, quando se falava em tecnologia, se falava em aprender a operacionalizar um computador, aprender o Windows, o Word, Excel, não é? O Excel é uma ferramenta poderosíssima de gestão de dados. Ele armazena muita informação, de repente, das empresas e do seu relatório ali de produtividade, da sua planilha financeira. O Excel é uma ferramenta poderosa. Só que será que só o Excel ali ele vai me trazer uma capacidade adequada para olhar para tanta informação assim e pensar de forma sistêmica? Não, obviamente você precisa entender, já que você precisa inserir muito mais dados nessas planilhas para você poder tomar decisões. Por exemplo, planejamento financeiro. Você vai montar o planejamento financeiro lá no Excel. Será que só com as informações ali que você jogou na planilha vão ser suficientes para você ter um planejamento financeiro eficaz? Você vai ter que trazer informações de fora. Você vai ter que trazer informações, né? Você vai colocar lá teu salário, seus gastos, você vai trazer as suas despesas, você vai ter as suas receitas, você vai ter que, de repente, inserir ali tudo que você está prevendo, projetando, planejando. Você começa a perceber que a planilha vai começar a ficar cada vez mais volumosa. E para você usar aquela planilha de forma efetiva, você precisa aprender a aplicar filtros adequados, você precisa aprender a extrair dados da internet. Por exemplo, vamos supor que eu precise, recebo uma receita de um trabalho, eu recebo em dólar. Eu tenho que ter a cotação do dólar do dia. Então eu vou ter que pegar esse dado de onde? Eu vou ter que ficar toda hora entrando lá no Google para poder pegar informação em dólar? Não. Você já pode criar uma conexão do Excel lá para buscar informação em tempo real da cotação do dólar, para você saber que... Então, olha só as conexões que você começa a fazer de uma ferramenta com a outra, porque elas já existem. Então, ou seja, o Excel. Excel, você tem que se aprofundar em Excel, você tem que aprender a criar planilhas dinâmicas, você tem que aprender a conectar ela com inteligência artificial, você tem que aprender a lidar com ferramentas de análise de dados, como, por exemplo, Business Intelligence, uma ferramenta de BI hoje é fundamental em qualquer empresa, em qualquer negócio, porque ele vai pegar dados do Excel, ele vai pegar dados de um sistema de gestão dentro da empresa, um RP, gestão financeira, gestão de compras, gestão de vendas, gestão de qualidade, gestão de materiais, gestão de produção, gestão de manutenção. Ele vai extrair dados dessas ferramentas e vai gerar ali dashboards, telas maravilhosas, bem intuitivas, para você clicar, apertar um botão, tomar uma decisão. Agora veja, como é que eu faço isso de forma instantânea? Eu preciso criar essas conexões. Então, a forma como a gente pensa essas tecnologias é fundamental. E como elas se conversam, como elas se integram. Esse é o negócio. Não adianta eu saber Excel e ponto. Eu tenho que saber como que o Excel se conecta com a IA. Eu tenho que saber como que o Excel se conecta com o RP. Como que o RP se conecta com a IA. Como que a IA se conecta com o RP. Como que o RP se conecta com o BI. Como que o BI se conecta com o RP. Então, as integrações. Não é à toa que qualquer empresa hoje que você for trabalhar, e a gente atende multinacionais pelo mundo inteiro, a gente não vai lá implantar o SAP ou o SAP como uma ferramenta de RP de maior alcance mundial, a gente vai chegar lá e vai encontrar centenas de outras tecnologias. E a gente precisa fazer o que com o SAP? Integrar o SAP a todas elas. Porque o SAP por si só, o SAP por si só, ele não é uma ferramenta que vai viver isoladamente, ele vai precisar de informações externas, vai precisar alimentar com informações, com esse Big Data. Então ele tem como é que se conecta? Como é que integra? Então eu preciso entender de processos, eu tenho que entender de tecnologia, eu tenho que entender como que eu me relaciono com a IA. E aí entra uma coisa fundamental. Como que a gente se relaciona com a IA? Porque as pessoas hoje conversam com a IA como se fosse um Google da vida.
Né? É verdade. Entrar lá e falar assim, por exemplo, quero uma receita de bolo de chocolate. Pum, ele vai me trazer ele vai trazer várias receitas de bolo de chocolate. Mas você concorda comigo que se você for muito mais preciso na pergunta ali, que se chama prompt, né? Se eu trouxer um prompt mais elaborado, mais bem escrito, mais bem desenhado, mais bem estruturado, eu vou ter uma resposta muito mais profunda, muito mais rica, tá? Eu contei hoje, na palestra que eu ministrei no Mackenzie aí do Rio, eu falei sobre um problema que a gente teve que resolver semana passada de um cliente nosso, chinês, que a gente precisava resolver em menos de 7 dias. Era um problema extremamente complexo, que a gente precisava resolver a nível de projeto. E a gente precisou de, obviamente, pedir ajuda para quem? Para a inteligência artificial. Agora veja, como que a gente vai se conectar com a inteligência artificial e se relacionar com ela? Só para fazer um prompt, para conversar com a IA, só para gerar um prompt, para falar com a IA de forma que a IA compreendesse de fato o que a gente precisava, a gente levou 3 dias só para desenhar o prompt. Só para escrever o que eu queria pedir para a IA. Certo? 3 dias. Esse prompt nosso deu quase 10 páginas de Word. Se você pegar um texto do Word e começar a digitar lá, deu quase 10 páginas. O que isso significa? Significa que a gente teve que ser muito preciso, muito fundamental ali no que a gente precisava extrair de informação da IA, para que ela pudesse acertar com maior produtividade, com maior eficiência. A gente teve uma porcentagem de acerto aí de quase 90% na resposta que a IA deu para nós. Olha só, quase 90%. Agora pergunto para vocês. Se eu tivesse escrito um prompt de 3 linhas para resolver um problema complexo, será que ele teria quase 90% de assertividade? Pode ter certeza que não. Ou seja, a IA depende de 2 coisas importantes. Como eu converso com ela é a primeira coisa. Segundo, fundamentação técnica. É por isso que é muito importante eu trazer fundamentação. Eu preciso fundamentar. Se eu quero uma resposta mais elaborada, mais complexa, eu preciso trazer um prompt também complexo, bem aprofundado. Então, isso exige o quê? É necessário eu interagir com a IA. A IA, ela conversa com a gente no nível que a gente quiser conversar com ela. A IA generativa é essa. Ela vai conversar com a gente da forma como a gente conversar com ela. Se a gente conversar com ela como uma criança de 7 anos, ela vai te responder como uma criança de 7 anos. Se eu perguntar para ela como se eu fosse um especialista, um doutor em alguma coisa, ela vai me responder na mesma altura, porque ela vai ampliar a sua gama de pesquisa em base de dados inúmeras, infinitas aí ao redor do mundo, que basicamente a IA é o quê? É uma junção de bases de dados diferentes que ela vai captar do mundo inteiro. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.